E aí galera, beleza? Eu sou o Bruce Lee e essa aqui é a nossa aula zero, que é para você que tem dificuldade em conceitos mais básicos, como fração, e a gente vai falar também de equação de primeiro grau, divisão, essas coisas. E a aula de hoje eu vou falar sobre frações, vai ser rápido, basicamente, porque para o BMAP, para resolver os exercícios, você tem que saber fração, que todos os exercícios talvez você vai usar. Então, o que são frações? As frações, elas representam uma divisão. Por exemplo, eu tenho aqui 10 dividido por 2. Isso aqui é igual a 5. A fração representa exatamente a mesma coisa que isso, ou seja, 10 sobre 2. Isso aqui é uma fração, um número em cima e um número embaixo, sobre, por uma barra. Isso aqui é igual a 5. Ela representa uma divisão. Mas por que usa a fração e não usa esse símbolo? É porque a fração, ela tem uma propriedade que ajuda muito a fazer conta. Por exemplo, se eu tiver 22 dividido por 4, isso aqui tem algum valor que eu não sei. Deve ser mais ou menos 5,5. É 5,5. Só que pra mim isso aqui é ruim. Eu posso na fração, eu coloco 22 sobre 4. E na fração tem uma propriedade que você pode dividir os dois números por algum valor. Por exemplo, o 22 ele é divisível por 2 e o 4 também. Então eu posso cortar e o 22 dividido por 2 dá 11 e o 4 dividido por 2 dá 2. Ou seja, isso aqui é igual a 11 sobre 2. Eles têm 22 sobre 4 é igual a 11 sobre 2. Pode colocar na calculadora que é a mesma coisa. E aí, isso aqui é bem mais fácil de lidar do que números com vírgula. Eu não gosto de número com vírgula e aposto que vocês também não gostam. Aí, essa propriedade vocês vão usar muito. Se o número é divisível por 2, por exemplo, em cima e o de baixo também, você pode cortar e simplificar colocando a divisão deles aqui. Aqui, 25 sobre 15. Se fosse representar daquele jeito, com sinal de divisão, com bolinha lá em cima e embaixo, eu não teria resposta, eu não saberia colocar uma resposta aqui de imediato. Só que aqui 25 e 15, os dois são divisíveis por 5. Então eu posso dividir aqui por 5, e 25 dividido por 5, sobra 5. 15 dividido por 5, sobra 3. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa que 5 sobre 3. Aí tá, e o que eu faço com isso? 5 sobre 3 dá para os dois dividirem por algum número? Não. Ou seja, isso aqui se chama fração simplificada. Fração simplificada. Então, se você tem um exercício, se você chegar nisso, você já pode colocar como resposta 5 sobre 3. Ele é um valor. O valor de 5 dividido por 3. Só que para não deixar um número com vírgula, eu deixo assim. Então, aí é isso, fração, basicamente. Vou pensar agora. Ah, pode ser que a fração, por exemplo, eu vou dar uma dica se os números forem muito grandes. Se você tiver 64, deixa eu pensar um número bom. 6 vezes 8, 40. Se eu tiver 48 sobre 12, tá. Como eu faço? Os números são grandes. Se você não souber que algum número é melhor, começa pelo 2. Esse é par, os dois são divisíveis por 2. Então, eu divido aqui, 48 por 2, 24. 12 por 2, 6. Isso aqui é 24 sobre 6. Pela tabuada, 24 sobre 6 é 4, porque 6 vezes 4 é 24. Porém, eu vou dividir por 2 de novo. Finge que eu não sei aqui, vou dividir por 2. 24 por 2, 12. 6 por 2, 3. Isso é a mesma coisa que 12 sobre 3. E 12 dividido por 3, 4. Ou seja,
48 sobre 12 é a mesma coisa que 4. Tudo isso equivale ao mesmo valor que é 4. E é isso. Tá, agora vocês sabem simplificar a fração. E agora, operações com fração, ou seja, multiplicar, somar, subtrair. Vamos aprender a somar frações. Soma. Se eu tiver, por exemplo, uma fração 5 sobre 3 mais 7 sobre 4. Como eu faço para somar esses valores aqui? Bom, tá, a primeira fração são um número sobre o outro, ou seja, tipo 5 sobre 3. Cada um desses números tem um nome. O número que fica embaixo, a gente chama ele de denominador. E o de cima, numerador. Você não precisa decorar assim, mas é bom saber porque às vezes eu vou falar o denominador e vocês têm que saber que é o de baixo. Então tá. Depois vejo isso. A soma de frações. Para somar a fração, o denominador, que é o número de baixo, tem que ser o mesmo. Ou seja, eu não posso somar aqui o de cima 5 mais 7, 3 mais 4. Não é assim que funciona. Aqui tem que ser o mesmo. E como eu faço para ser o mesmo número? Bom, assim como na fração eu posso dividir o número de cima por de baixo, tipo 15 sobre 10, eu posso dividir os dois por 5, que aí vai dar 3 sobre 2. Eu posso fazer a volta, ou seja, eu multiplico por 5 em cima e embaixo. Ele vai ser o mesmo valor, tudo isso tem o mesmo valor, que é 1,5. Tipo, eu posso fazer isso. Se você multiplica em cima, você tem que multiplicar embaixo para não mudar nada. Se você dividir também. Tá, então como eu vou fazer pro numerador ser o mesmo? Basicamente aqui, para ser o mesmo denominador, você teria que fazer uma coisa chamada MMC. Talvez alguns de vocês saibam. Mas para quem não sabe, eu vou ensinar um método que é só você fazer. Você não precisa ficar pensando o que é o MMC. Tá, como eu faria para achar o denominador aqui? O denominador tem que ser o mesmo e eu usaria um MMC. Só que talvez você não saiba o que é MMC, então eu vou ensinar uma técnica aqui para resolver isso. Como você faz? Você multiplica os dois números de baixo. 3 vezes 4. Esse pontinho significa vezes, tá? Uma olhada quando aparecer. E em cima, como eu faço? Bom, o 4 ele passa multiplicando 5 e o 3 multiplicando 7. E aí aqui tem um mais, então aqui vai um mais. O 4 passou multiplicando 5, 5 vezes 4. Mais o 3 multiplica o 7, 3 vezes 7. Tá, então vamos fazer essas multiplicações, né? 4 vezes 5, 20. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 4, 12. Aí eu continuo aqui, faço essa soma, 41 sobre 12. Essa é a resposta, e ó, tá? Essa fração está simplificada porque não dá para dividir em cima e embaixo por nenhum número. Ou seja, essa seria a resposta dessa soma aqui. Vou fazer mais um exemplo de subtraindo agora, só que é a mesma ideia. Vamos supor, eu tenho 20 sobre 7 mais 5 sobre 2. Não, mais não, né? Menos. Como eu faço? Bom, eu pego, multiplico os dois de baixo. 7 vezes 2 eu já vou multiplicar aqui, 14. E aí eu faço x. 2 vezes 20. O menos, se fosse mais eu botaria o mais, mas aqui tá menos. Menos 7 vezes 35. Não, 7 vezes 5 que é igual a 35. Tá, ou seja, 40, 2 vezes 20, 40, menos 7 vezes 5, 35, sobre 14. Isso igual a 5 sobre 14.
Essa é a resposta dessa soma. Tá, agora eu posso multiplicar frações. Ou seja, eu posso fazer... Ah, uma coisa que eu não falei ainda. Esse número aqui, 5, é uma fração? Pode ser. Se eu colocar 5 sobre 1, isso aqui é a mesma coisa que 5 dividido por 1, que é igual a 5. Ou seja, se eu tiver um número assim, só ele sem nada, eu posso dizer que é a mesma coisa que ele sobre 1, que não vai mudar nada. E por que eu estou falando isso? Vamos multiplicar essa fração aqui. 2 sobre 5 vezes 10 sobre 4. Tá, uma fração normal. Como eu faço? Bom, basicamente, o jeito fácil, você multiplica em cima e embaixo. Isso é igual a 20, 2 vezes 10 sobre 20. 5 vezes 4. Isso é igual a 1. Porém, às vezes os números aqui vão estar mais feios. Por exemplo, 3 sobre 7 vezes 21 sobre 12. Pô, se eu multiplicar aqui, vai dar muita conta, eu tô preguiça. Eu posso fazer a mesma coisa de simplificar a fração. Quando nós estamos multiplicando, eu posso multiplicar, eu posso cortar se a parte de cima é divisível pela de baixo. Por exemplo, esse número, ele 3. Você pode dividir aqui por 3, vai dar 1. E o 12, você pode dividir ele por 3, vai dar 4. A mesma coisa para o 7. O 7 dividido por 7 dá 1. E o 21 sobre 7 dá 3. Ou seja, tudo isso aqui é igual a 3 sobre 4. É isso. Tá fácil. Tá, agora é divisão. A divisão, por exemplo, eu quero dividir 7 sobre 2, dividido uma fração sobre outra fração. Isso seria uma divisão de frações. 7 sobre 2 dividido por 5 sobre 3. O que eu faço? Eu transformo isso em uma multiplicação. Como? Quando você tem uma divisão, para transformar ela em uma multiplicação, você copia o primeiro, 7 sobre 2, e multiplica por o inverso desse. Ou seja, você inverte o 3 com 5. Então aqui fica 3 sobre 5. E pronto, multiplicação, vocês já sabem, multiplica em cima e embaixo, 7 vezes 3 sobre 2 vezes 5. Isso é igual a 21 sobre 10. Tem um ponto aqui, tá? Não confundo. Não é 25, é 2 vezes 5. E aí 21 sobre 10, essa é a resposta. Pronto. Agora, vocês sabem tudo de fração, dá para resolver vários exercícios com isso.